Devo ser madeira. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começamos mais uma aula para o oitavo ano, né? E vamos dar continuidade no assunto muito importante, muito interessante e que enriquece muito o debate político e a formação crítica e cidadã dos nossos alunos e de todas as pessoas como um todo. Quem dera todo mundo tivesse o interesse. Vamos voltar a falar sobre a teoria marxista. Na última aula que nós abordamos o assunto, nós apresentamos algumas coisas, fizemos alguns debates, fizemos algumas contextualizações, não é mesmo, Pedro? O Pedro está aí que não deixa eu mentir. Exato. É, e falamos um pouquinho sobre a questão do mérito, né? Da questão da sociedade ideal. Falei um pouco sobre o que é utopia, o que nós fazemos o que nós podemos fazer para atingir algumas situações ideais. Então, eu só vou voltar nos slides só para que a gente retome, né? A lembrança do que estávamos falando. Só um instante, por favor. Opa, vamos lá. Então, o marxismo nada mais é que uma teoria, uma doutrina sociológica, filosófica e política baseada no materialismo histórico, dialético e no pensamento socialista científico criado por Karl Marx e Friedrich Engels. Tá? Esse debate, né, entre os dois começou no século XIX, né, na Alemanha, na Europa. Na verdade, eles se encontraram na Inglaterra. Eu vou ver se eu consigo depois pôr um card nesse vídeo com outros vídeos para aprofundar a história, né, de Karl Marx e complementar a minha fala aqui sobre ele e sobre a amizade com Friedrich Engels e toda a produção que os dois deixaram para nós, tá bom? Então, uma das questões mais debatidas pela teoria marxista é combater, né, entender e combater a exploração que o proletariado sofre por parte da burguesia. Só para retomar, proletariado é todo aquele indivíduo que precisa vender sua mão de obra para sobreviver. Hoje em dia, principalmente no nosso país, aqui, né, nós vivemos no Brasil, no ano de 2021, tem de meados de 2010 para cá, 2015 para cá, existe uma pequena falácia mental na cabeça de uma parte do proletariado que se considera classe média, que se considera burguesia. Então, sempre é muito interessante que se deixe claro que proletariado é aquele camarada que precisa vender a sua mão de obra. Ele precisa trocar sua mão de obra por dinheiro, seja qual for a sua mão de obra, qual for o material da sua mão de obra. No meu caso, eu sou professora, minha mão de obra é o meu intelecto, né, o meu conhecimento, então eu tenho que vender o meu conhecimento. Eu me alugo, né, eu me vendo, né, para o sistema durante 12 horas diárias, porque se eu não fizer isso, vai chegar num dado momento, eu vou passar por privações e até fome, né? Eu vou perder tudo que eu tenho, tudo que eu consegui adquirir, né? E vou chegar num momento que eu vou ficar com fome e vou, de repente, vou morrer de fome, né? Uh, e assim como outros tantos, pode ser que eu tenha alguma reserva financeira e eu posso me manter durante um período, mas vai chegar uma hora que eu vou precisar trabalhar, né? Que essa reserva financeira vai acabar. Os burgueses, eles já são os donos do meio de produção. Então, diferente de mim, eu só tenho a minha mão de obra, tá? Essa relação de produção, de cadeia produtiva, eu só tenho a minha mão de obra, só o meu cérebro, né? E o burguês, ele tem os meios, tá? Então, se eu fosse uma operária, se eu trabalhasse numa cadeia, numa indústria, ou numa, enfim,
eu seria a responsável por produzir alguma coisa. E o dono da indústria, o dono da fábrica, enfim, ele vai ter as ferramentas, ele vai ter o espaço, ele vai ter a matéria-prima, né? E ele vai, né, adquirir a minha mão de obra para produzir alguma coisa para ele. Só que se ele falar, hoje eu não vou trabalhar, amanhã eu não vou trabalhar, ou eu vou ficar um ano sem trabalhar, ok. Por quê? Existem pessoas que estão trabalhando para ele. Entende? É lógico que o burguês ele trabalha, ele faz a sua parte, né? Não como o Pedro disse, ele lutou para isso. Não, ele explora uma parcela da população, pagando, né? Ele faz sim, ele tem um trabalho de gerenciar, de administrar, e etc. Não estamos dizendo que ele não trabalha, mas dizer que a riqueza produzida ou a riqueza que ele obtém é somente por fruto do trabalho, não, do esforço, não. É uma relação muito mais complexa e principalmente fruto de uma exploração, e uma exploração que Karl Marx e Friedrich Engels já debatiam, né, no século XIX. Então, o burguês é aquele que é o dono dos meios de produção e que se ele não, assim, a grosso modo, se ele não trabalhar, ele vai continuar ganhando dinheiro porque as pessoas estão trabalhando para ele. Dá para entender isso? Essa parte? Sim. Tá? Só para definir. Então, a maioria da população brasileira não pertence à classe média. Né? Nós somos remediados. Ou, como vocês sabem que eu gosto de falar na escola, tem os graus de pobreza, né? O pobre, o pobrão, o pobrinho, o hiper, mega, ultra pobre, né? E o pobre que está com o pé lá em Otucá, né? Agora a gente, nesse contexto de pandemia, de crise total, aí você fala, professor, pé lá em Otucá é um pé na morte, um pé na vida? Não sei. Mas, Professora, um fato. hã? Somos mais de 90% da população brasileira é pobre. E apenas que 7 a 8% da população brasileira é rica, milionária, essas coisas assim. Então, e você viu, eu não sei se você notou que nessa pandemia, o número de pessoas que enriqueceram, essa porcentagem de pessoas que enriqueceram aumentou, né? Pouco, Sim, né? Porque não vai aumentar tanto, mas e o número de pessoas miseráveis e pobres também, né? exato. Então a gente tem que parar com essa coisa de achar que a gente é classe média, porque, gente, não somos. Tá? Eu não posso falar o termo que nós somos, porque isso é uma aula para crianças do oitavo ano, para adolescentes. Né? E não é hora de falar isso, mas a gente não é classe média, infelizmente. Tá? E o Karl Marx já sabia disso há muito tempo. E aí, os dois, né, decidiram que iam fazer um trabalho para combater, né, essa exploração exacerbada com relação à mão de obra proletária, tentar criar um diálogo, né, para uma sociedade com maior igualdade, tá? Porque a gente tem que entender que uma sociedade igualitária totalmente não é possível. Mas vamos lutar, né? Naquele momento eles diziam, vamos lutar por uma sociedade menos desigual ou com maior igualdade, né? E por quê? A partir do momento que o capitalismo industrial, cada vez que o capitalismo ele se torna mais forte, ele toma mais corpo, mais miséria, mais desigualdades, né, e mais exploração haverá, né, entre a classe trabalhadora e a classe mais pobre, tá bom? Porque a roda da vida é assim, né? Um tem que estar lá em cima, no topo, né, enquanto os outros estão aqui embaixo. Né? Só que essa roda da vida, né, ela não está rodando, porque a galera fica lá em cima. Não vamos falar de roda, vamos falar da pirâmide, né? Continua aquela pirâmide como uma pirâmide, né? Uma pequena parcela da sociedade vive ali em cima no topo com muito e a maior parte da sociedade vive com são muitos vivendo com muito pouco, tá? O termo marxismo foi criado, né? Depois da presença na Terra de Karl Marx, tá? Ele é um dos orientadores, né? A sua teoria é uma das ideias, das doutrinas que norteiam o pensamento
socialista, comunista, e também a luta de classes entre os sindicalistas, né? Então, Karl Marx e o Frederick Engels vão começar a nortear esse movimento, né, o movimento capitalista, desculpa, o movimento socialista, comunista, e vai ser uma diretriz no movimento sindicalista que já tinha antes deles, né, que nós temos lá os movimentos como o ludismo, ai, esqueci os que quebram as máquinas, né? Antes da presença antes do desenvolvimento das teorias marxistas, os trabalhadores eles já se colocavam, tentavam se organizar, mas não tinha uma diretriz, então eles não sabiam exatamente quem era com quem brigar, pelo que brigar. Então, quando nós vemos aquele movimento do pessoal que começa a quebrar as máquinas, porque acreditam que as máquinas são responsáveis pela miséria, pela falta de emprego, etc., essas pessoas elas estão perdidas, elas não conseguem compreender para onde vai qual é a engrenagem, né, dessa situação que eles estão vivenciando? Qual é o motor desse problema? Qual é né, o núcleo do problema? Eles não estão conseguindo enxergar. Então, eles atribuíam os seus problemas, né, sociais e de exploração de mão de obra às máquinas. E com o desenvolvimento da teoria marxista e com o desenvolvimento do pensamento socialista, etc., a luta sindical vai tendo uma diretriz, vai tendo um norte. Né? E aí os operários, os trabalhadores, os sindicalistas, né, através dos sindicalistas, eles vão começando a ter consciência do seu papel político, né, da sua importância e de como se dá as relações entre a classe trabalhadora e a classe burguesa. Pessoal, estão compreendendo o que eu estou falando? Porque talvez essa parte é um pouquinho tensa. Não, mas tá dando para entender, sim. Tá de boa. Né? Então, uma das primeiras, como eu acabei de falar, acho que a primeira situação é você, enquanto explorado, saber o que está acontecendo, né? E entender como funciona esse sistema, né? Esse sistema de essa cadeia produtiva, como funciona o sistema social e quem é você nesse quadrante, né? Qual é o seu papel dentro desse jogo, desse tabuleiro de xadrez da sociedade capitalista, né? Você é o peão, você é o rei, você é o papa, quem é você? E quem que você tem que e a quem você deve pleitear algo, né? Então, nossa, repetiu. Então, é um debate que é muito importante, no sentido de que os trabalhadores precisam ter essa clareza, né? E tanto é, gente, que na minha perspectiva, eu sempre achei que de certa forma, os operários, mesmo não tendo um alto grau de escolarização, enfim, eles são muito articulados e, de certa forma, eles têm um espírito político muito muito ativo, né? Muito vivo dentro deles, porque vocês podem perceber que quando eles não têm muita discussão assim, vamos parar, a fábrica para, né? Então, quando eles têm que se articular, eles se articulam bem, porque não tem muito choque de ideias e eles sabem da importância do trabalho. Hoje, né? Nós temos noção, eu não sei como que estão os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, né? Nas fábricas, mas os mais velhos, até uma galera que ingressou nesse mercado, vamos dizer, até 2010, assim, mais ou menos, tem uma outra percepção política, né, da vida, do seu trabalho, de uma valorização. Mas, enfim, tá? Vamos lá. Quem pode fazer a leitura para mim, por favor? Vamos lá, que a professora está com o nariz entupido, rinite atacada, sinusite gritando. Eu preciso de 1 minuto para respirar. Alguém pode ler para mim? Eu Tá leio. bom. No âmbito da economia, as principais características do marxismo são a proibição da propriedade privada e, consequentemente, a extinção da burguesia e da distinção de classes sociais. E, segundo Marx, isso seria possível mediante uma forte ditadura que ele chamou de ditadura do proletariado,
que assumiria o Estado e acabaria com todas as estruturas estatais e sociais que mantinham o poder é, em- calma, só um momento, desculpa. Que assumiria o Hegemônico. Estado e acabaria com todas as estruturas que mantinham estatais e sociais que mantinham o poder hegemônico da burguesia na sociedade capitalista. O sistema jurídico burguês, a economia baseada na propriedade privada, a mídia burguesa e a religião. Todos esses elementos formam conjuntos que Marx denominou superestrutura, Estado e sistema jurídico capitalista, e infraestrutura, mídia e religião que criam ideologias para manter o proletariado conformado com a sua exploração. Marx foi profundo agora, né? Ele mexeu no vespeiro de abelhas agora. Falando sobre o quê? Ele coloca aí a religião e a mídia. Pessoal, que mídia é essa? Vocês concordam com essa frase da mídia? A mídia, ela cria uma ideologia para doutrinar as pessoas, para conformar o proletariado? Ele está falando sobre os jornais, porque naquela época obviamente não existiam celulares, muito menos mídia tecnológica, mas existiam jornais que Sim, muitas mas vezes, você concorda que a mídia ela manipula? sim, Com certeza, né? tipo, hoje, tanto hoje quanto antigamente. Ah, Eu acho que muito mais hoje, porque a gente tem muita mais facilidade de ter essas coisas. Tipo, você pesquisa alguma coisa na internet, você acha. Eu acho que até manipula muito mais gente hoje do que antigamente, mas sim. e a religião? Hum, ente- Calma, esse é um assunto. Calma aí, deixa Não, eu eu pensar. não estou falando, a gente não está falando de qual doutrina religiosa. Tu fiz uma pergunta. A religião, ela também manipula e ela também tem essa função de criar um conformismo? Sim, sim. Tudo bem, não vamos entrar em detalhes. Gente, é só a Você- gente voltar um pouquinho. Eu sei que o Pedro não quer mexer nesse vespeiro, porque, olha, a gente tem que pensar, tá? As Na, estruturas como na, se... na Pode falar. verdade, eu fiquei, tipo, bem pensando. Eu responderia não por alguns motivos, mas pensando um pouco mais também sim. Então, tipo, é uma resposta bem, tipo, em cima do muro. Pedro, É um meio a meio. Pedro, Isso. é assim, a religião ela é formada por dois pilares, tá? A gente tem que pensar a questão fé e o oculto, que a gente não vê, né? A palavra religião quer dizer religar, tá? Religar, que é nos religar ao Theos, que é Deus, tá? Religar, tô falando é, da origem das palavras. Então, a palavra religião, Theos quer dizer Deus, e religião vem do religare, que quer dizer religar você reconectar você com Deus. Ponto. Isso é uma parte da tua fé, certo? Então, enfim, não quero saber qual é a sua doutrina religiosa, e também a minha doutrina religiosa não interessa para ninguém, mas eu tenho a minha parte e você tem a sua parte. Porém, tem a parte humana da coisa, tem a parte estrutural disso, né? Que é a questão que é isso que o Karl Marx está falando. Tá? Lembra dos iluministas? Que eu falei, os iluministas eles não criticavam a fé de ninguém, eles acreditavam em Deus, né? E tudo bem que essa turma aqui que a gente está falando agora, elas são bem da pá virada no sentido de que, tipo, elas apanharam muito da vida, elas viram tanta coisa ruim na vida, que elas ficam muito desacreditadas de determinadas coisas, circunstâncias. Mas quando a gente fala de religião, a gente tem que separar a nossa fé, a ligação com Deus, com o oculto, da administração, né? Dessas coisas que acontecem, que a gente vê que algumas pessoas que são lideranças, elas incutem o ódio a determinados grupos, elas incutem o ódio com pessoas de religiões diferentes, elas incutem a ignorância, né? Enfim.
Não vou entrar no mérito. E isso eu estou falando de todas. A gente pode lembrar o papel da religião dentro na Idade Média. Vocês lembram disso? Que a galera, né, super, mega, hiper explorada, e a igreja falava, olha, cara, quanto mais explorado você for, melhor, porque você vai ganhar o reino do céu. Entendeu? Então, eu não estou falando do camarada que pega um livro sagrado, ou que vai para o seu terreiro, ou que vai para a sua mesa branca, ou que vai para a sinagoga, ou que vai para a mesquita, ou que vai para o templo budista. Não estou falando disso, tá? Eu estou falando das lideranças. As lideranças, as instituições, as organizações, algumas, né, não são todas, acabam sendo parceiras de sistemas que vão explorar o trabalhador, acabam se interferindo, acabam se envolvendo com política, né, que eu acho que não tem nada a ver, acho que não tinha que ter essa relação, e aí usa o poder que exerce sobre os indivíduos para poder manipular, como a mídia, né? Hoje, nosso país está vivendo o que está vivendo porque, há um tempo atrás, a mídia foi massiva, né? Dando apoio, e agora a mídia tomou sorvete, entendeu? Que eu não posso falar das grandes redes, nomes de grandes redes, nem nome de grandes pessoas. Mas você percebe, eu não estou falando mal da religião, não estou falando da fé de ninguém, tá? Não é isso. Vocês conseguem perceber que hoje, muito, já lá no passado, as pessoas usavam de má fé, na minha concepção, ou do poder, ou da fé dos outros para poder manipulá-las. Né? Porque quem acredita, eu até falei uma coisa assim esses dias, eu falei, quem acredita em Deus não questiona. Né? Não é assim? Exato. Quem tem fé em Deus não questiona. Só que a gente precisa ter uma noção de que, assim, existem pessoas que usam da fé, da boa vontade do outro para fazer o que quer, o que se pretende. Então, muitos atribuíam, por exemplo, olha, que isso é o pensamento lá da Idade Média, que permanece. Você é pobre, tá bom? Você é camponês porque Deus quis. Então, você tem que se conformar com isso. Olha que maluco, né? Você fez isso porque Deus quis. Se você está aí, é porque Deus quis. Conforme-se, faça o melhor que você pode. Seja explorado. Por quê? Aqueles que sofrem na terra ganharão o céu. Não é assim que fala? Sim, Eu estou exato. falando isso baseado em textos referentes à Idade Média, tá? Vocês percebem que não mudou. Ontem eu estava falando sobre a Mesopotâmia, e lembram quando eu falei do Código de Hammurabi para vocês? Acho que vocês não se recordam. Eu comentei com vocês que o Hammurabi, ou Hammurabi, na estela que ele escreveu lá o código, na ponta, na parte superior da estela, foi cunhado ele recebendo um pergaminho do deus Sol, né, o deus dos mesopotâmicos lá, o pergaminho. E aí, o que ele quer dizer para as pessoas? Olha, vocês têm que obedecer o que eu estou falando, porque foi Deus que deu para mim o pergaminho e eu escrevi isso aqui. Conseguem perceber como é profundo esse mecanismo de alienação? Ixi, Sim, derrubaram minha linha. Tá? Não estou, percebe, Pedro? Eu não estou falando da fé das pessoas. Eu não estou dizendo que Deus não existe, tá? E a mídia, ela só reforça. A mídia manipula a gente o tempo todo. A mídia fala pra gente o que a gente tem que comprar, o que a gente tem que usar, o que a gente tem que pensar. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Igual esse negócio aí, ó. A gente tá vendo que tem esse maníaco doido aí fugindo por aí, certo? Que eu e a mãe Que chamamos. tomou 4 tiros no peito e saiu andando. Isso é normal. Tá? Então, agora eu vou falar para vocês. O que vai acontecer com esse camarada? A mídia está criando uma lenda. Sim, sim. Né? Hoje de manhã eu já vi 2 canais super populares que só tá falando disso. Eu também vejo esses Cara, dois vai virar canais. lenda. O cara vai virar lenda. tá Igual cheio ele. de meme já por aí. Hã? Já tá Você viu cheio que de a, meme.
Se você abrir o seu Google agora, você tipo, vê as notícias, de cinco, três são deles. É Então, dele. o que que vai acontecer? Ele vai virar uma lenda. Então, a mídia está construindo um mito, percebe? Sim, para dar mais audiência. Mas está construindo um mito. E se está construindo um Uhum. mito, o caboclinho que mora lá no Rococó do Mundo vai ver aquilo e vai falar: ai, nossa, eu também quero virar um mito, percebe? Dando ideia para É. louco. Aí daqui a pouco vai aparecer, porque no nosso país nunca teve muito dessas coisas, agora vai começar a aparecer essas bobagens, né? Enfim, vamos prosseguir, tá? Então, o Karl Marx, ele não. Estou falando, expliquei para vocês, né? Mas ele dizia que realmente a gente tinha que. Os caras são radicais, né? Já vamos cortar o mal pela raiz, vamos extinguir a burguesia e vamos e fazer uma distinção. E essa questão da distinção de classes, tá? Fazer não tem classe. Tipo, não binário, né? Igual agora está não binário. Depois alguém me explica o que é esse lance do não rótulo. Legal isso aí, tá vendo como o Marx era à frente do seu tempo? Sem rótulos. Somos pessoas, né? Legal, gostei disso também. Não tinha pensado no lance do não binário. Agora casou aqui. Então, pessoas livres, sem rótulos, sem tipo, você é pobre, o que nem a gente faz, né? Pobrinho, pobrão, pobre A, pobre B, pobre C, né? Pobre sênior, que é o cara que já é pobre há muito tempo. Pobre plus, sênior, mega, blaster, master, platinum, né? Alguém tem esse cartão aí? Né? Gente, porque dentro da classe pobre tem todos os tipos de classe, né? Mas, enfim, não sei nem onde eu tô com o pé, eu só sou, eu já falei para vocês que eu sou transsocial, Tamo aí, né, professora? né? Sou transsocial, nasci rica, sou rica num corpo pobre, né? Mas fazer o quê? Não tem o que E, fazer. hã? Não tem o que fazer em relação a isso. Não é, menino? Eu É, acho que essa é uma das piores coisas da vida, assim, ser não, transsocial. professora, eu vou te contar uma história que eu quase ganhei na Tá Mega Sena. gravando, hein, Pedro? Eu quase ganhei na Mega Sena. Então, isso é uma coisa. Você ia ser transsocial, ia ser um homem rico no corpo pobre também. É igual a mim. Nossa Senhora. Né? Então, assim, uma das coisas era destruir todas as estruturas, né? Acabar com esse lance de distinção de classe, acabar com a burguesia, né? Ele acreditava nisso, e destruir essas estruturas sociais que ainda existem no nosso mundo, né? E criar um sistema, né, sem propriedade privada, sem essa questão da religião intervir na questão política, sem essa mídia alienando, né, o proletariado, né, que é tipo Copa América, o bicho pegando, vamos pôr uma Copa América aí para dar um relax na galera, para a galera esquecer a CPI da vacina da Covid. Meu, Vamos, Copa cara, América! Que aí, olha só, eu não falei do esporte ainda, né? Porque não sei se vocês sabem, mas um dos outros meios de alienação social de massa é o futebol, né? O futebol, ele é um sistema, porque vocês podem ver, o bicho tá pegando, o mundo tá acabando. Vai ter Copa do Mundo. Todo mundo para. Acaba o problema. é uma forma de distração. É uma forma de manipulação, de alienação, Exato. né? Porque eu, particularmente, acho um absurdo, né? Indivíduos. Tudo bem que os caras treinam, preparam-se, etc. Mas por que que eles têm que ganhar tanto dinheiro? Eu não entendo. Sim. Qual é o trabalho? Eu não entendo o que que ele traz, o que que um jogador de futebol agrega para minha vida. Eu É, jogo aqui na rua também não ganho nada. Exatamente. sem contar Ué, o que que, que ele muda? Não. O que que o Zezinho dos Coco, da seleção lá, o que que ele agrega na vida de vocês? Alegria? Ele não tá nem ligando, não sabe nem que vocês existem. não, a Aí eu minha tava, alegria é ver minha mãe que passa mais de 6 horas do Covid chegar em casa. Essa é a minha alegria de todo dia. Então, tipo assim, ela que é auxiliar de enfermagem, pelo menos eu acho que assim, pelo que ela põe
a vida dela em risco e também a vida dos outros em risco, ela, entre aspas, deveria ganhar mais, ter mais, entre aspas, mais respeito por ela, mais do que um jogador de futebol que, meu, Exato, né? exato. Eu também sou filha de auxiliar de enfermagem, minha mãe é auxiliar e enfermeira, né? Minha mãe passou por todas essas etapas e é a mesma coisa. Ela bota a vida dela em risco e a vida da família, porque você vai para trabalhar e volta. Mas e aí? Mas aí quem quer olhar, tipo, ufanizar uma auxiliar de enfermagem que salva vidas, que é essencial? Quem quer ufanizar uma professora, que é essencial, porque agora eu tô, tipo assim, né? Ninguém quer ficar com ninguém em casa, mas tipo, eu. Não, só um desabafo aqui, né? Não, mas é verdade, gente. Não sei se vocês percebem, mas tem duas áreas que o pessoal é muito mal valorizado, que é a classe do magistério e a classe da enfermagem, e o pessoal da limpeza também, que ninguém enxerga o pessoal da limpeza, Sim, né? Que são exato. essenciais. Os Mas é garis, assim, é assim. Você, a gente é essencial. A gente tem que voltar para a escola de qualquer forma. Mas ninguém fala assim, não, realmente, eles merecem quando eles param, né? Porque o pessoal acha que o professor faz greve, faz paralisação só por causa de dinheiro. Se fosse por causa de dinheiro, a gente não era professor, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos combinar. Né? Se a gente trabalhasse só por causa de dinheiro, né? O mundo tá aí, né? A gente ganha dinheiro até sendo youtuber. Mas não é é, verdade? Professor, se o uma professor verdade. quisesse ganhar dinheiro, ele ia criar outras coisas, né? E tem gente que é. E ser professor não é para qualquer Bolsa de pessoa, valores. Hoje em né? dia tá cheio de coisa pra fazer, ganhar dinheiro. E internet tá aí. Exatamente, né? Então, não é por isso. O pessoal que trabalha na enfermagem, tudo bem. Tem uma galera que é meio. Né, como tem na área do magistério, tem uma galera que é meio 13, assim. Mas a gente precisa dessas pessoas. Ninguém é nada sem um professor. Nem um jogador de futebol é nada sem um professor, né? E aí o cara ganha milhões, milhões, e o cara não sabe nem o que faz com esse dinheiro, né? E aí um monte de gente que passa fome, né? E aí você fala, nossa, que desigualdade. Você dá para um cara semi-analfabeto um dinheiro, um cara que devia encher o saco de todo mundo na escola, um cara que devia ser uma peste, né? Assim, o cara ganhar milhões e você fala assim, não, não que eu quero o dinheiro dele, não é isso, mas você fala, para quê? O que ele vai fazer com isso? Né? Por que Vai tudo fazer isso, né? feliz? Enquanto outras pessoas estão passando fome? Enfim, né? Lógico que tem jogadores de futebol que são maravilhosos, que fazem trabalhos maravilhosos e tal, mas é só uma questão que a gente deveria pensar. É assim, lógico, tem gente que gosta, é bacana, tô falando assim, né? Porque eu sou um pouco revoltada. Mas é uma coisa para a gente pensar, por que que uns têm que ganhar tanto? Né? Será que se eles ganhassem a metade do que eles ganham, eles também não seriam felizes? E será que esse lance deles ganharem muito também não é uma forma de mexer com as estruturas cerebrais das pessoas e manipulá-las, aliená-las para que elas também queiram atingir esse mesmo patamar? É de se pensar, né? Mas Agora foi profundo. aqui é aula de Esse aí sociologia, foi filosofia no e lucro. Essa foi no lucro. vamos lá, com a bandeirinha vermelha. Mas vamos dar uma salva de palmas pro pessoal da enfermagem, né? São maravilhosos, né? Que só quem sabe, né? O pessoal maravilhoso, o pessoal da limpeza também, né? E bora lá, né? Que são as pessoas que ninguém enxerga. Aê, vamos lá. Parabéns pro pessoal da saúde, né? Os funcionários da saúde, se alguém vê. Parabéns ao pessoal da enfermagem e ao pessoal da limpeza, que são essenciais. Obrigada por terem existido, né? Vacinarem nós, né? Ai, se empolguei, se empolguei. Momento Ofélia. Então, no setor da política, o objetivo principal das teorias marxistas era promover a queda total do capitalismo, que para eles, um dos grandes cancros da sociedade é o capitalismo, tá? Cancro é tumor, é um câncer, é um malefício, tá? Então, um dos cancros, né, da sociedade é o capitalismo e ele precisava ser aniquilado, tá? Né? E eliminando
Para a gente acabar com o capitalismo, a gente tem que acabar com essa ideia da propriedade privada, né? Com a burguesia e com o capitalismo como um todo. E aí seria implementado o socialismo, né? Porque o socialismo, dentro dessa progressão de transformação social, seria, vamos supor, você está aqui com o capitalismo, né? E aqui está o comunismo, capitalismo, né? Aí o socialismo vai ser a fase intermediária, a fase de transição, tá bom? Então seria uma transformação para as pessoas, para tudo se acomodar para atingir o comunismo. Nunca vai chegar nisso, né? Infelizmente, eu não tenho bons presságios. Tá? E esse comunismo seria o alcance da igualdade plena social, tá? E é aquilo que a gente falou, mas essa igualdade plena é assim: todo mundo ter direito a um plano de saúde, assistência, plano de saúde não, desculpa. Todo mundo poder ir para a escola, tá? Mas uma escola boa para todo mundo. Então, tipo assim, o Fernando tem dinheiro para pagar uma escola, ele vai estudar numa escola particular. Não, todo mundo vai estudar numa escola pública e vai receber as mesmas condições de acesso. Lembra, Pedro, aquela que eu falei, naquela corridinha? Todo mundo vai sair do mesmo ponto de partida, tá? Todo mundo ter acesso a uma casa. Todos, tá? Uma casa padrão. Todo mundo ter acesso à casa. Todo mundo ter acesso ao essencial, ao básico. E tudo ser de todos, né? A fábrica ser dirigida, a fábrica ser dos operários, né? E não do burguês. Né? Então todo mundo ter parte naquilo, né? Olha que lindo isso. Segundo a teoria marxista, o salário corresponde ao custo de reprodução da força de trabalho, ou seja, o valor mínimo necessário para que o trabalhador sobreviva. Esse nível mínimo de subsistência varia historicamente. Então, veja bem, o salário corresponde ao valor mínimo que o trabalhador precisa para sobreviver. E não está atribuído realmente o valor do trabalho dele. Percebem isso? Dá para entender isso? Então, vamos supor que se eu trabalhasse numa fábrica, eu produzisse mensalmente, eu gerasse um lucro de... A riqueza que eu produzisse, Luciana, fosse de 50 mil reais mensais. Tá? Eu produzia lá 50 mil reais. Vamos colocar. Só que eu não ganho 50 mil reais. Eu vou ganhar o meu salário, já falo salário mínimo, vamos supor que eu ganhasse 2 mil reais. Eu sozinha produzi 50 mil pro cara. Só que tem 100 pessoas trabalhando. Olha quanto esse cara vai ganhar. Só que ele vai pagar para cada um 2 mil reais de salário. É justo? Corresponde ao valor que eu produzi? Corresponde ao valor da minha mão de obra? Não. Então, o salário, ele vai ser atribuído, olha, não é nem 10% do que o cara produziu de riqueza. Então, mas é um mínimo para ele sobreviver. E o cara acha que tá bem, né? Tá certo? Então, a partir do século XIX, vocês entenderam isso? Nós não ganhamos o salário que corresponde à riqueza que produzimos. Nós recebemos o que o patrão acha que é necessário para a nossa sobrevivência. Deu para entender? Muitas das vezes nem é o necessário, não. Às vezes nem dá para você comprar tudo que você tem que comprar. Então, por isso que fala sobreviva. Exato. Entende? Por exemplo, Existe uma diferença em sobreviver e viver. Percebe? Sobreviver é o mínimo para você se manter vivo. É você não morrer. Exatamente. Entendeu? Agora, tipo Certo. assim, vamos lá. Um salário mínimo de 2 mil reais hoje em dia, pelo menos assim, não dá. Hoje em dia não dá. Creio eu. Mas quem ganha 2 mil reais hoje ainda é considerado que ganha bem. Mas a questão não é assim, ó. A questão que a gente está batendo aqui é assim, o cara produz, a mão de obra dele produz uma riqueza muito grande. Então,
ele não participa. O marxismo, ele questiona isso. Por que o cara que produz a riqueza, ou que produz um carro, vamos supor, o cara trabalha às vezes numa montadora, não, vamos colocar, às vezes o cara produz algo que ele não vai poder comprar. Dá para entender isso? Porque ele não ganha para comprar algo que ele produziu. Percebe? Ele Isso não ganha o valor do que ele faz, ele ganha o que o patrão acha que ele deve ganhar. Perfeito, perfeito. Muito bem, tá? Então, os trabalhadores, ao longo do tempo, começaram, principalmente no século XIX, porque eles começaram a ter consciência dessas teorias, né? Graças a Deus, essas teorias marxistas, as teorias socialistas e as teorias começaram a chegar na cabeça dessas pessoas e elas começaram a entender que elas estavam sendo exploradas. E aí eles passaram a brigar por melhores condições de salário, né, melhores condições de trabalho, porque além de ganhar mal, essa gente trabalhava em lugares horrorosos e ainda apanhavam, né? Tinha castigo físico para as pessoas, entendeu? Então, eles começaram a reivindicar melhores condições de trabalho. Gente, fábrica sem ventilação. Você trabalhar com produto tóxico sem ventilação, que é isso? Sem equipamento de proteção, né? Maiores salários e crescente redução de jornada, porque essas pessoas, elas trabalhavam, tipo, no começo, 18 horas diárias e ganhavam muito pouco. Às vezes nem dava para sobreviver, não dava nem para o mínimo. E aí colocava a família toda para trabalhar para receber um mínimo para pagar, o que dava para pagar um quarto, numa espelunca, comer uma coisa, uma gororoba lá, qualquer coisa, para sobreviver, entendeu? E aí, quando você trabalha muito tempo, você não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é o cara, percebe? Com maiores salários, o conjunto dos trabalhadores pôde também elevar o seu nível de consumo, tornando possível a produção em massa de bens de consumo. Mas olha que interessante. Quanto mais o trabalhador ganha, quanto mais o trabalhador recebe, mais ele gasta. Não é verdade? É igual o lance da escravidão. Vocês sabem por que a Inglaterra começou a pressionar a abolição da escravidão? Porque a Inglaterra era a maior, né, uma potência industrial, né, a maior fornecedora de bens de consumo do mundo no século XIX, e ela não tinha, como que ela vai vender? Aí tinha um núcleo, milhares de pessoas que eram escravizadas e não recebiam salários. E aí, para que me serve escravo no mundo se eu não posso vender meus produtos para eles? Não tem como, então vamos pagar o salário para essas pessoas. Então, nesse momento, ok, Guilherme. Então, nesse momento, a Inglaterra começa a pressionar os países que ainda são escravocratas a libertar as pessoas que estavam na condição de escravo. Olha que louco. Para que essas pessoas entrassem nesse sistema capitalista, porque existiam essas pessoas que viviam à margem do capitalismo, isso no século XIX, em pleno século XIX, a coisa, tipo, o que é isso? A coisa acontecendo, né? O mundo pegando fogo, e na América e em alguns lugares do mundo, pessoas viviam escravizadas, né? Então, para que me servem essas pessoas escravizadas se elas não podem comprar? Porque o capitalismo precisa de gente que consuma. E para as pessoas consumirem, elas precisam ter dinheiro. E se não tem dinheiro, Não tem dinheiro, não tem como comprar. não tem como comprar, né? Então, é muito louco a coisa. Aí a Inglaterra começou a pressionar, e aí as pessoas começaram a ser libertas. Essas pessoas que estavam nessa condição começaram a ser libertas, mas também entraram nesse mecanismo lascado aí, que é esse da opressão proletária. E foi pior para essas pessoas, porque, né, se o proletário branco já recebia pouco, o proletário negro vai receber menos ainda. Aí a gente vai voltar para outro debate. Eu ia falar, Teve amanhã a gente uma volta. professora substituta no sexto ano que ela fez uma comparação assim, obviamente, também falando sobre gêneros, de um homem branco, professor homem branco ganhando, de uma mulher negra ganhando. Ela fez uma comparação bem justa. Então, mas é assim, ó, o Pedro, só uma parte, né? Dentro do funcionalismo público, a gente não tem essa. Quando você é funcionário público, você ganha, tipo, não tem essa. Não dá para você fazer essa distinção, entendeu? De gênero ou de
de pigmentação, de colorimetria, tá? De cor, tá? Não tem como fazer isso. Mas, se for num colégio particular, se for numa coisa particular, você pode sentir, sim, essa diferença. E é uma coisa muito interessante, porque tem diferença, né? O homem... Mas isso a gente vai se aprofundar na outra aula, porque é muita coisa para eu falar. Mas eu quero que vocês saibam que ainda existem essas diferenças e existem muitas coisas para serem combatidas, né? Principalmente esse lance. Mas uma parte que eu queria fazer, só para fazer uma defesa ao funcionalismo público, né? Já que você tocou no assunto, hoje em dia nós vivemos um momento de crise. E todo mundo, né, a maior parte acha que funcionário público ganha bem. Se eu ganhasse bem, eu estava em Cancún agora, eu não estava aqui dando aula, né? Veja bem. Se eu ganhasse bem, eu estava em Brasília, eu estava na Assembleia Legislativa, eu estava na Câmara de Vereadores, eu não estava aqui 7, 8 ou 9 horas da manhã dando aula. Se eu ganhasse bem, né? Na verdade, vocês não acreditam? Estaria tomando uma boa de uma champanhe, uma espumante em algum lugar, né? Exatamente. Eu estaria em Porém, Paris. agora eu vou falar para vocês. Vocês já imaginaram, num tempo de pandemia como essa, se não existisse, eu vou deixar essa pergunta e eu não vou responder. Se não existisse, não precisa responder agora. Se não existissem os funcionários públicos que recebem o seu salário e que compram um monte de bugiganga no mundo, como que estaria a economia hoje, no nosso país? Quando eu falo do funcionário público, eu não estou falando do pessoal que é político, não. Estou falando dos peãozão de obra, igual os professores, pessoal da enfermagem. Vocês já pararam para pensar? Se essas pessoas não tivessem empregadas e comprando tudo que o povo vende, porque quem está ajudando uns aos outros são essas pessoas que recebem os salários, né? E os aposentados, vocês já pararam para pensar o que é ser do país? Se os aposentados não tivessem recebendo, e se os professores, os enfermeiros, as auxiliares, o pessoal do funcionalismo público não tivesse recebendo, como que ia ser? Pergunta para a próxima, fiquem refletindo sobre isso. Então, antes de defender o fim do funcionalismo público, pare e pensa que o capitalismo precisa do funcionalismo público para funcionar. Porque se não fosse assim, lá em 1929, a coisa tinha sido diferente, porque lá nos Estados Unidos o pessoal percebeu que se não investir no público, né, em questão pública, etc., a coisa ia ficar bem pior do que era. Mas tá bom, deixa pra lá, revoltada de sempre, tô na paz hoje. Então, só para terminar, né, vamos deixar uma tarefa aí legal para vocês fazer. O que é para fazer? Vamos lá, Juan? O que é para fazer? Faça um HQ com o tema As condições de trabalho no contexto de Revolução Industrial. Que é isso? Revista em quadrinhos. Você vai fazer uma revista, não, só uma história, tá? Então, assim, eu quero que vocês façam uma história em quadrinhos, tá bom? Contando a Revolução Industrial. O que vocês entenderam da Revolução Industrial. Professora, como é que eu vou fazer? Vocês podem fazer na mão, né? Usando papel, o tradicional. Vocês podem utilizar as plataformas de desenho aí que estão disponíveis, né? A Amy pode depois dar uma parte, o Fernando, quem domina a tecnologia aí. Enfim, vocês vão escolher qual maneira, qual veículo que vocês vão utilizar para fazer essa história em quadrinhos contando a Revolução Industrial ou falando sobre a teoria marxista ou falando sobre o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil, ou falando de algum dessas possibilidades que surgem quando a gente fala sobre a Revolução Industrial e o marxismo. Professora, é individual ou é em grupo? O que vocês... Eu ia para fazer essa pergunta agora. O que vocês preferem? Nada. Nada não vale. Estragou a brincadeira. Não. Ô, Pedro, são mais de 20 anos na escola, né? Você tem a parte que eu era aluna, né? Então, amigo, faz tempo que eu tô na escola desde os 5 anos de idade, meu filho. Não achei a porta de saída até hoje. Perdi. Caverna do Dragão, gente. Eu tô procurando a saída até hoje. Aí me deram um diploma, um canudo, uma beca, um cabelo, e eu fui ficando.
comecei a estranhar, e a galera foi envelhecendo, e eu, tipo, lá ali, falei, gente, O que tá acontecendo? tiraram meu uniforme, me deram um jaleco. Aí complica, né? Eu tô até hoje procurando a saída, quero Deus um dia achar. Gente, tem 35 anos que eu tô dentro de uma escola sem sair. Deus do céu, é muito tempo. Não enjoa, É, não. meu Deus, eu vou chorar. 35 anos, cara. Por que você não enjoa? Hã? Não tem como enjoar. Que há Mas eu 35 já parei, anos. eu já trabalhei com outras coisas. Eu trabalhei com outras coisas. Eu Ah, ok. enjoei, eu trabalhei, filho, com outras coisas, mas não. Então vamos lá, eu gosto de dar aula. Isso que é o ruim. E aí, dupla, Ruim não. uno. Excelente, porque a senhora conheceu nós. Não, sim, mas eu já trabalhei com outras coisas também, porque eu não gosto de ficar só no pré, eu tenho que falar, né? Eu tenho que trabalhar em outras coisas para ter outras experiências. Mas vamos lá. Olha o gato de novo passando. Individual, coletivo. Não é melhor combinar no grupo depois? Isso, vamos lá. Beleza, Fernando, porque eu tenho que encerrar essa aula. Então, pessoal, eu agradeço imensamente. Vou encerrar essa gravação aqui, né? Com esse nosso momento de desabafo, Caverna do Dragão. A professora está perdida até hoje. Né? Agradeço imensamente vocês pelo carinho, pela dedicação aí. E, né, agradeço a atenção e peço desculpa se eu ofendi alguém em algum assunto, algum tema polêmico. Não é essa a minha intenção. A intenção é fazer uma provocação para que você saia da sua caixa e comece a pensar diferente, tente transformar o mundo. Não sou a dona da verdade, essa é só uma perspectiva né, do meu ponto de vista, né, de onde eu enxergo o mundo. Essa é a minha forma de enxergar um pouquinho a luta de classes. Lógico que eu tenho muita coisa para falar sobre luta de classes, mas não quero doutrinar ninguém, então quero só provocá-los a sair da caixa e construir um pensamento dialético próprio de vocês, tá bom? Muito obrigada, um excelente dia para todos e até a próxima aula de História com os polêmicos alunos dos 8º anos. Numa saída seguinte, porque eu não sou polêmica, eles que são. Grande beijo, queridos, obrigada e até a próxima.